dia, quanta alegria estarmos reunidos aqui novamente. Quem está chegando pela primeira vez, tem gente nova aqui? Oh, bem-vindos, quanta alegria receber vocês aqui. Meu nome é Sandra e hoje eu vou fazer uma palestra aqui com vocês. Antes vamos iniciar fazer a nossa prece inicial, depois vou ler um trechinho do Evangelho que foi indicado para nós hoje, nesta manhã. Então, para a gente iniciar, vamos sentando aí confortavelmente na cadeira. Quem quiser fechar os olhos, fazer uma respiração profunda, tranquila, chegando aqui, né? Que às vezes a gente vem correndo, né, com pressa, deixa coisas, tarefas lá na nossa casa, que a gente consiga chegar aqui, estar presente aqui nesta casa de oração, nesta casa de amor, que Jesus esteja conosco nesta manhã, sempre nos acompanhando. Agradecemos ao Pai por esta oportunidade. Agradecemos aos mentores espirituais desta casa, Bezerra de Menezes, que preparou esse ambiente para nós, para nos acolher, para nos abraçar, que a gente tenha aqui nesta manhã reflexões importantes para a nossa caminhada. Assim seja. Nesta manhã, nós abrimos aqui e abriu no capítulo 10, que é o capítulo dos bem-aventurados, os que são misericordiosos. E no item 9, traz um tema importante, que é aquele do cisco e a trave no olho, sabe, né? Graça, aquele que a gente olha do outro, mas não olha o nosso, né? Então vamos lá, vamos ver o que Jesus disse, que está em Mateus. Como vocês conseguem ver um cisco que está no olho do seu irmão e não conseguem ver a trave que está em seu próprio olho? Como podem dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco que está em seu olho, se no de vocês possui uma trave? Hipócritas, retirem primeiro a trave que está em seu olho, para depois retirarem o cisco que está no olho do seu irmão. E aqui vem uma explicação também de Kardec. Um dos defeitos da humanidade é ver primeiro o mal alheio, para depois ver o seu próprio. Para fazer um julgamento correto, seria preciso que o homem olhasse seu interior num espelho, se transportasse de alguma forma para fora de si mesmo e, considerando-se como outra pessoa, se perguntasse: o que eu iria pensar se visse alguém fazendo o que eu faço? Indiscutivelmente, é o orgulho que faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse comportamento é totalmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e tolerante. Não faz sentido praticar a caridade de maneira orgulhosa, pois a caridade e o orgulho são sentimentos que se neutralizam um ao outro. Aquele que é orgulhoso não consegue praticar a caridade. Um homem bastante vaidoso, que acredita possuir qualidades superiores, não consegue ressaltar o bem em outras pessoas, pois isso poderia ofuscá-lo. Assim, prefere ressaltar o mal que poderia promovê-lo. O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, ainda impede a manifestação de muitas virtudes. Ele é a razão de quase todas as más ações do homem, e foi por isso que Jesus se dedicou tanto em combatê-lo. O orgulho é, sem dúvida, o principal obstáculo ao progresso da humanidade. Então, trazendo essa mensagem, esse evangelho para nós nesta manhã, eu achei que casou com o tema da nossa palestra de hoje, que é a oração do Pai Nosso. Nós vamos falar de oração, de prece, né? E quando eu faço a prece, eu peço o quê?
Peço que tire o cisco do olho do outro. para eu poder ficar bem. Então nós vamos refletir um pouquinho junto com esse evangelho. Bem, primeiro, oração dominical não é a oração de domingo. O dominical vem do latim, que significa do Senhor. Então a oração dominical é a oração do Senhor, tá? Bem, como Jesus nos ensinou a orar? Ele disse: vocês orem assim. A palestra de hoje eu vou contar um pouquinho, né? O Paulo já falou, ela acontece segundo a Bíblia, o Evangelho, logo após o Sermão do Monte, né? Que ficaram todos maravilhados com aquelas palavras. E aí vou contar como é que surgiu isso daqui. Mas esse trecho está em Mateus e essas palavras são para nós. Vocês orem assim. Jesus dá aqui uma lição de como é que a nossa ligação, a nossa conversa com o Pai deve ser. Né? Mas antes da gente entrar, vamos cantar. Vamos cantar. Essa música é muito ótima. Ela é uma versão, na verdade, de uma música bem conhecida. Então, mesmo quem não conhece, dá para ir pegar uma igual. Ó Pai nosso, tu que estás com os que amam de verdade, trecho do Pai Nosso traz um ensinamento, uma aprendizagem muito grande para o nosso espírito. Bem, nas coletâneas espíritas, eu convido vocês depois a procurarem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o capítulo 28 que traz umas preces. E lá, Kardec, logo no início, ele fala: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Então não são as palavras, é o
pensamento, é a intuição, é o sentimento, é a intenção que você tem ali na hora de fazer a sua prece. Então, ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. É individual, é pessoal. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, nas quais nada tem o coração. Então, lembrando, Pai Nosso tem a explicação, né? Orem assim, mas aquela palavra tem que trazer ali o sentido, né? O pensamento. Isso é o que vai importar. Bem, como foi dito aqui, daquele dia das bem-aventuranças, alguém aqui já assistiu aquela série The Chosen, Os Escolhidos? Ah, tem na Netflix, viu? Olha, vale a pena. Maravilhoso. É maravilhoso. E eles fazem toda uma história para escolher o lugar, para Jesus, né, fazer aquele momento ali. E no livro do Divaldo, pelo espírito Amélia Rodrigues, o livro se chama Trigo de Deus. Amélia Rodrigues foi uma pedagoga, uma professora, uma poetisa, e ela continua, um espírito maravilhoso. E todas as obras da Amélia Rodrigues trazem uma poesia muito grande, e ela foi fazer um trabalho de pesquisa no plano espiritual de como é que acontecem as coisas, como as coisas aconteceram, como é que Jesus abordou os discípulos, como estava o dia naquele momento. A Amélia Rodrigues faz um trabalho igual a Humberto de Campos, que é o irmão X, né? Na Boa Nova também, outro livro maravilhoso que vocês podem ter acesso. E aqui, eu tinha colocado uns trechos dela, mas para começar, no capítulo 17, ela explica como foi que Jesus ensinou a oração dominical. E aí ela diz assim, lembra pra gente, que depois daqueles momentos tão grandiosos, né, daquelas palavras de Jesus, o mestre, ele agigantava-se aos olhos da multidão. A gente ficava, o que é isso? Quem que é esse homem? Que espírito é esse que está vindo agora? O certo é, ela fala, que ele viera para libertar as consciências. Desse modo, as multidões sucediam-lhe à volta, sedentas, emocionadas, confiantes. Jesus é a segunda revelação. Ele traz a lei do amor. Então, vocês imaginem, nós lá, aqueles espíritos duros, e de repente vem uma luz dessa dizendo que é para a gente amar, dizendo que somos uma família, dizendo que temos um pai. Isso impactou principalmente os humildes, os que tinham muitas aflições, porque ele veio para os doentes, não é? Ele era portador das bênçãos de que todos necessitavam. Na sua simplicidade, ele penetrava os recônditos do ser. Jesus era uma pessoa simples. Outro dia eu ouvi assim, que é uma frase que dizem que foi Leonardo da Vinci que disse, mas não sei se foi, mas vale. A simplicidade é o grau máximo da sofisticação. Quem se acha tão sofisticado? A sofisticação é ser simples. E Jesus tinha essa simplicidade ao falar. Os seus silêncios eram tão eloquentes quanto as suas palavras, deixando impressas nas almas as marcas de luz da libertação. Ele falava e ficava todo mundo. O que é isso? Quer dizer que eu posso me sentir livre, eu posso me sentir amado, filho de Deus. Bem, a sua voz há pouco terminara de envolver, então ela está dizendo, terminou lá o sermão, todo mundo ficou maravilhado. Quando um de seus discípulos deles se acercaram, um deles comovido, perguntou, Senhor, por que orais tanto? Sempre quando terminadas as tarefas, por que buscais
buscais o silêncio e penetrais na oração? Né? Havia certa curiosidade, porque Jesus às vezes, né, fazia e daqui a pouco ele se retirava para ficar em silêncio e orar. E havia uma curiosidade, um questionamento. Ele respondeu: a alma tem necessidade da oração, em maior dosagem do que o corpo de pão. Então, quando a gente acorda, abre os olhos, vem de ficar pensando no pãozinho, no cafezinho, primeiro a gente faz a nossa oração. É uma oração grande, Sandra, não? Como foi? O que importa é a intenção naquele momento. Orar é buscar a Deus, penetrar-lhe nas mercês e é lindo, absorvendo toda a resistência dos seus recursos divinos. O silêncio propicia a busca, a solidão renova as energias. E a comunhão com a fonte geradora da vida faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. Ou seja, nos dá força para fazer o que nós temos para fazer. Orar é necessário tanto quanto a gente comer o nosso pão do dia a dia. Mesmo vós, aí o discípulo falou assim, vós que sois o caminho para o Pai, o seu Messias para a humanidade, você, Jesus, tem necessidade de orar? A chama, olha que interessante, a chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta, e a chuva que irriga o solo retorna a nuvem de onde provém. O intercâmbio de forças com o Pai Criador restaura-as na criatura, e eu próprio nele encontro reforço de sustentação para o mecenato de amor em seu nome. Ou seja, nós precisamos nos reabastecer na oração. Mas eu já fui lá no centro, no domingo, na missa. Eu vou todo domingo. Vocês verão, todo domingo eu vou lá na missa. Mas de uma missa a outra, de uma palestra a outra, de um evangelho a outro, quanta coisa não nos acontece durante a semana, a cada dia. Aquele orgulho fica lá, como a gente leu no evangelho. Então, é uma necessidade que Jesus está dizendo, até ele fala, é uma troca, um intercâmbio com o Pai. Olha lá. Absorvido pelos ensinamentos elevados, João, o evangelista, que mais o amava, perguntou, e nós temos necessidade e dever de orar? O mestre benevolente envolveu o jovem em um luminoso olhar de bondade e disse: o homem que ora eleva-se no rumo da grande luz, enimba-se, exalta-se de claridade radiosa. Quando a gente faz a oração do coração, a nossa luz acende. Desejando que o ensinamento jamais fosse esquecido, Jesus disse: o Pai Celeste pode ser comparado a um rei poderoso que administra os seus domínios mediante a cooperação de abnegados ministros, que a seu turno se equipam de secretários, auxiliares e inumeráveis cooperadores abnegados. Gente, aqui tem uma aprendizagem linda. Jesus está nos dizendo que o Pai, ele proporciona a todas as criaturas, a todos nós, a oportunidade de contribuirmos com a criação. Então, cada um de nós tem uma missãozinha. Mas eu não sou aquela missão. Eu não sou Santos Dumont que criou o avião, né? Olha, eu não criei, mas é um pai que tem filhas, é uma avó que tem seus netinhos, não é? É uma vizinha, é um amigo que se encontra
cada um de nós tem missões pequenas, simples, mas tão importantes para a criação. Bem, olha só, cada um desses ministros, desses trabalhadores, rege um departamento específico. Tem departamentos, é tudo organizado na natureza, no plano espiritual, a fim de coordenar atividades e entender-lhes o impositivo. A semelhança de todo o reino, a variedade de deveres exige responsáveis para a sua execução. São tantos detalhes no reino, tantos detalhes. E aí ele diz, muito legal isso aqui, gente. O ministério da oração, olha, é um dos mais delicados setores, exigindo hábeis servidores que se encarregam de registrar as solicitações em preces. Quando você está orando, você não está sozinho. Você está diante de um guichê, pedindo, carimbando uma solicitação. Selecioná-las, olha lá, e cuidar do seu atendimento conforme a procedência de cada emissão de onda mental. Em razão disso, a oração deve ser uma vibração sincera, carregada de emoção, ao invés de expressivo palavreado sem a participação dos sentimentos honestos de elevação. Vocês já devem ter visto em filme, ou alguém deve ter já contado, que tem gente que o ladrão fala, vou roubar o banco. Jesus, me ajuda a roubar esse banco. Faz sentido? Não, mas os mensageiros, eles vão selecionar, compreender. E na verdade, se esse ladrão está pedindo ajuda do plano espiritual, primeiro que ele já deu um passo, né? Ele não está sozinho, ele sabe que ele tem alguém ajudando. E aí, talvez seja uma forma de Deus mandar a resposta. É claro que não vai facilitar, né? Mas, então, nós não estamos sozinhos quando nós oramos. Eu digo isso porque quando a gente está num desespero, ou a gente está com uma aflição muito grande, parece que a gente não está sendo ouvido, não é? E a gente quer uma resposta rapidinha, não é? Quando chega lá, que nem eu lá na net, que pedi um negócio, 5 a 10 dias úteis. Eu falei, o que é isso? 5 a 10 dias úteis? Então a gente tem essa pressa. Não, eu quero pra já. Eu já paguei, minha conta está em dia, eu quero meu serviço logo. Então a gente precisa entender que nós estamos sendo direcionados, nós estamos sendo atendidos. A oração, Jesus continua, é um apelo que, no entanto, deve alcançar mais ampla expressão, tornando-se num momento um hino de louvor, porque você está louvando a Deus. Por isso que é tão importante cantar aqui, né? Louvando a Deus. Vezes outra, constituindo-se de uma rogativa de auxílio, pedindo, e por fim um cântico de gratidão, de agradecimento. Então a gente reconhece Deus Pai, pede, pode pedir, pede, porque vai vir para você aquilo que você precisa, não exatamente aquilo que você está pedindo. Será que então nos ouve os nossos pedidos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Será que eu estou sendo ouvida? Examinados o mérito, olha lá, e as necessidades daquele que ora, são encaminhadas as respostas compatíveis com a sua realidade, tendo-se em vista sempre o seu progresso e crescimento diante da vida. Vem a resposta para nós, de acordo com aquilo que a gente pode absorver, fazer naquele momento, porque nós estamos sobre a lei do progresso. Há sempre uma evolução na nossa vida.
Não, parece que eu estou andando para trás. Não, parece que nada dá certo para mim. Não, parece que... A gente já pensou isso, né? E a gente parece que fica ali parado numa zona onde a gente está achando que nada está acontecendo. Mas o tempo todo estão acontecendo coisas. O tempo todo Deus manda ajuda. Os mensageiros mandam uma pessoa, uma situação, uma notícia, uma música, uma coisa que você olha e lembra de alguém. Uma pomba. Hã? Uma pomba. Exatamente. Eles falam bastante. Exatamente. Não é? Esse intercâmbio mental carreia vitalidade, traz para nós vitalidade, restabelece os centros de energia da criatura que ora. Por isso que a gente sai também daqui. Por isso que a gente sai mais aliviado, toma um passe, faz o evangelho no lar, toma a aguinha fluidificada, limpa o ambiente da sua casa. Acho que deve ter ali fora, para quem está chegando aí de primeira vez, o livro, uma orientaçãozinha de evangelho no lar, que é um momento, poucos minutos durante a semana que você faz na sua casa com a sua família. Mas minha família, isso, se eu falar da minha família, então é só você mesmo. Vai lá no banheiro sozinha e faça a sua oração, o seu evangelho. Claro que está que este é o compromisso de cada indivíduo quite com os deveres sociais e comunitários, a fim de merecer usufruir os benefícios que a cidadania lhe confere. Então aqui ele está falando um pouquinho dos méritos, né? A nossa vida, a gente fala assim, acho que é uma vida boa. Todo mundo fala que é uma vida boa. O que é vida boa? A vida boa é uma vida boa para mim, para os meus, né? Uma vida boa. Os meus netos, os meus. Ó, até na ciência a gente já está mudando essa ideia. Psicologia positiva fala assim, vida significativa. Sua vida, não é vida boa, vida significativa. Para mim, para os meus netos e para todos. Que as minhas ações impactem no mundo, por isso que está falando, Jesus está falando aqui, da coletividade. O quanto que você está impactando na coletividade. E nós estamos sentindo essa carência desse sentimento em pensar na coletividade. E um deles, profundamente sensibilizado, rogou, Senhor, ensina-nos então a orar. E ele, abrindo a sua boca e desatando as melodias latentes no coração, Amélia Rodrigues é poeta, pôs-lhe a oração dominical dizendo, Pai nosso que estás nos céus. E aí ele vai começar a explicar a oração. E aí a gente canta com voz. Eu não sei muito, vou ficar fazendo só lá, lá, lá. Essa daqui, na verdade, ela provém de uma tradução de um texto em hebraico. O nosso evangelho vem de um texto em grego, né? A tradução. Então, eu coloquei ela aqui, nós colocamos, né? Para a gente ver, né, que tem umas diferencinhas aí na questão da tradução. Mas, se a gente for ver no conteúdo em si, é a mesma coisa. É um texto, daí eu coloquei uma musiquinha que ficou meio infantil assim, mas é para dizer que nós somos infantis mesmo, né? Espiritualmente nós somos.
usado até na evangelização para crianças e tal, mas é um texto tão lindo que ela vai então explicando. Kardec também faz lá nas coletâneas, no Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação do Pai Nosso. E aí ele diz assim, ó, o que quer dizer esse Pai Nosso que estás nos céus? O mestre queria dizer que Deus, acima de tudo, é nosso Pai. Então, quer dizer, nesta afirmação, nos colocamos numa família. É um pai, então somos irmãos. Para ele, somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e que por isso todos somos irmãos, com dever de ajudar-nos uns aos outros, porque é isso que faz uma família, não é? Ou que deveria fazer. O que é que uma família faz? O evangelho que a gente leu aqui, ele diz assim, eu olho o cisco do outro, mas eu não olho a trave. Quantas vezes a gente não olha e fala, nossa, olha como fez com a filha, olha como fez com a mãe, ixi, olha como que trata o filho, como trata. A gente olha, põe esse olhar na família do outro, na família do vizinho, né? Estranho, né? As questões esquisitas. A gente põe um olhar. E a gente às vezes esquece de olhar. Como é que você está tratando a sua família? Então, para a gente poder se ver como irmãos, a gente precisa também, primeiro, começar ali na célula familiar, no nosso lar. Por isso que fazer o evangelho no lar é tão importante. Por isso que quando a gente vem aqui diz assim, seja mais doce, mais fraterno com o seu próximo. Quem é o próximo? Aquela criatura fofa que acorda com você na cama de manhã. Aquele seu filho, adolescente. Nossa, como eles são queridos, né? Tudo bem? Tudo. Como foi a prova, filho, meu filho, essa semana? Foi a prova? Tudo muito difícil. Muito difícil. Aí você fala, nossa, tá muito difícil para ele. Ele entra no quarto, liga pro amigo, e aí, cara, mano, não sei o que, tudo bom? Eu falei, eita, é outra bipolar. Não é assim? Quando a gente parece que quer expressar. E quando a mãe. Tem outro dia, essa semana eu falei assim, isso que você está falando para mim, você não fala pro seu pai, né? De jeito nenhum. Fala coisas para a mãe ou para o pai diferente, né? Então, nós somos uma família. Então, a gente tem que exercitar esse amor em família. Para a gente começar a ver os outros como família. Aqui no nosso Evangelho, às quartas e sextas, e na terça também, o Hernani fala sempre, quando ele começa as orações, né, para a gente estudar o Evangelho, ele fala assim, puxa vida, um mundo com tantas rivalidades. Então, vamos levar essa reflexão essa semana para o nosso coração? Aquele meu cunhado, aquele meu sobrinho, aquele meu vizinho, que pôs a bandeira na frente da casa, ele fala que ele é de outro jeito, ele pensa de outra forma. É seu familiar? É seu irmão? Sim ou não? Sim. Sim. Pensa aí. É meu irmão. Pensa num que você está. Ai, meu Deus do céu, como que pode pensar aquilo? É meu irmão. Aquele irmão que tem dificuldade de lidar com ele. A gente tem que incluir no nosso coração. Não, esse não. Então nós estamos tendo uma atitude anticristo. Já pensaram nisso? A gente pensa que a atitude anticristo é só aqueles que criam bombas nucleares e mandam. Não. Se eu penso mal do Polis, eu estou tendo uma atitude anticristo. Porque não está alinhado. Ô Sandra, Sim. a gente poderia, desse jeito a gente na dúvida está fazendo assim. Eu falo, Pai nosso que estás no céu. Ó, você reza aí pro Pai teu.
Não é, você deve ter outro, porque não é possível, não vou com a tua cara, mas é nosso. É nosso, né? Então, nesse contexto aqui, a gente daria só uma palestra só nisso aqui, para a gente poder começar a pensar e abrir mão. O Evangelho está lá. Se coloque no espelho e veja. Se você visse alguém fazendo isso, o que é que você pensaria? Nossa, que egoísta. Pois é, o que você é. Orgulhoso, vaidoso. Santificado seja o vosso nome. O apostolado de Jesus todo é glorificando, santificando o nome de Deus. Por isso que o mestre não se limitou em colocar essa frase aqui. Procurou ele mesmo louvar o Pai, distribuindo contentamente a paz com todos. Santificado seja o vosso nome. Nós temos que dar glória a Deus. Nós temos que louvar a Deus. E às vezes a gente olha com um olhar, nossa, aqueles protestantes lá passei na frente da igreja e ficam gritando, Jesus, Jesus, estão louvando. Quem sou eu para avaliar o tamanho da fé daquele irmão que está gritando Jesus, Jesus? Não é? Eles cantam, eles falam o nome de Deus o tempo todo, cantam. E a gente? Nossos filhos são mais discretos. Discretos? Santificado seja o vosso nome. Jesus não deixou essa frase aí à toa. Venha a nós o vosso reino. Assim rogou Jesus ao Pai Celeste, sabendo que só o plano de Deus pode nos conceder a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não é deste mundo. A verdadeira felicidade está no reino de Deus, que nós vamos, que Jesus constrói para nós e nos espera. O reino que nos espera. Tem uma música que você cantou e fala isso, eu fiquei, nossa, é emocionante saber que a nossa vida não é só esse trechinho aqui. Somos espíritos. Para quem está chegando hoje no primeiro dia, não sei se é o primeiro dia numa casa espírita, então tá bom. Porque às vezes tem a pessoa, nossa, os espíritas lá falam que a gente não é só isso aqui. Cada um aqui tem uma idade, uma experiência, mas nós temos, uma vida eterna, uma eternidade de oportunidades lindas, de amor. Um mundo feliz é um mundo onde não tem a dor, não tem enfermidade, não tem doença. Os mundos felizes não tem doença. Não tem esse sofrimento. Os médicos fazem o quê então? Aí, arruma outra coisa para fazer, né? Vai tocar alguma coisa, vai trabalhar outra coisa. Por quê que a gente não fica doente nos mundos felizes? Porque nós temos um espírito iluminado, impresso de amor, conectado ao amor de Deus. Outro dia eu vi uma expressão, uma história, que um espírito se conectou com uma região lá de Goiás e os médiuns perguntaram para o espírito. É um espírito que não é. Perguntaram assim, como é que vocês fazem lá quando a pessoa tem um conflito? Alguém está em conflito, conflito, assim, uma guerra, não, primeiro não tem guerra. Nós não temos guerra. Não, mas, um conflito, não tem um conflito? Eles falaram assim, quando uma pessoa, um espírito tem um conflito, todo o planeta vibra por ele, para ele se harmonizar. Para ele entrar em harmonia às leis de Deus. A gente não consegue nem alcançar, colega, essa felicidade.
A gente não consegue nem entender. A gente até brinca. Tem gente que brinca, você já deve ter ouvido isso. Ai, que coisa chata, não tem problema. Não ter guerra. Você olhar o outro e sentir felicidade pela felicidade do outro, pelo que o outro está fazendo, pelas realizações, se reunir para criar coisas mais maravilhosas ainda. Olha que vida maravilhosa! Então, Jesus está dizendo, venha a nós esse reino de felicidade e de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Na construção de uma casa sólida e confortável, olha que a Mimi colocou, há sempre um plano do arquiteto para ser obedecido. Os operários precisam consultar as linhas demarcadas para não irem além de suas funções, de não cometerem impropriedades que prejudicariam a obra. O que ele está dizendo aqui? Que tem um plano, um projeto. Não pode trocar, mas o carpinteiro não deverá perturbar o pintor, enfim, ela vai falando. Por que ela está dizendo isso? Porque quem é o grande arquiteto da nossa vida? Deus. Ele sabe qual é o plano, qual é o projeto. E a gente quer o quê? Burlar. A gente quer fazer da nossa vontade. A gente não aceita que tem uma dificuldade, que tem uma limitação, que de repente apareceu uma doença, que de repente veio a notícia, desencarnou. Não podia desencarnar. Você sofre com o desencarne de alguém querido? É claro que sofre. Sofre porque dá uma saudade. E essa saudade, às vezes vem até a lágrima, não é? É porque a gente ama. Está com saudade. Faz tanto tempo que eu não vi. Hoje eu vi o João Wilson. Quando eu abri hoje, João, que bom, você me dá uma alegria. Que bom. Estava com saudade de João. Mas se a gente fica muito tempo sem se ver, a gente fica com bastante saudade. Mas eu sei que o João viajou, foi para um outro lugar, está trabalhando. Então a gente vai acalmando o nosso coração dessa saudade de quem já desencarnou. Está fazendo os seus projetos, vocês viram. Tem tanto trabalho lá, está fazendo o projeto de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia não é somente o pão material, é o pão espiritual. Dai-nos também, Senhor, a ideia, o sentimento, a palavra, para que reine a saúde com alegria em torno de nós. Precisamos de nossas refeições, é claro, precisamos, mas precisamos também da nossa paz, da nossa esperança, da nossa fé, do nosso valor moral, da nossa conexão com aquilo que a gente acredita, a nossa fé, as nossas virtudes. Então, por isso que a gente vem aqui pensar e refletir sobre o Evangelho. Que pão é esse que nós estamos recebendo agora? É um pão espiritual, é um pão que vai ampliando a nossa esperança aqui dentro. Porque nós temos uma jornada com o Cristo. Cristo está lá na frente nos chamando. E a gente ainda tendo atitudes anti-Cristo. Por isso que ele chora, por isso que ele sente. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Vários momentos cantamos aí. A nossa tendência, que é o trecho do Evangelho de hoje, né? Tendência de observar os defeitos do outro. E Jesus nos ensinando, recomenda esquecer qualquer mágoa que você tenha causado, que alguém tenha causado a você. Esse momento, entre em silêncio nos seus pensamentos. Pensa numa mágoa que você tem. Sem julgar,
sem se julgar. Pense nessa mágoa, a quem ela se refere. E envolva esta pessoa em amor. Traga ele para cá. Talvez você não consiga perdoar, mas ele está sendo ajudado nesse momento. E quando a gente pede por um irmão, a gente vai ser ouvido também. O perdão é um assunto importantíssimo no cristão. É ele quem vai esvaziando aquela mala pesada que a gente costuma levar. E não nos deixei cair em tentação. A bondade infinita de Deus não permitirá que venhamos a cair sobre as tentações. Mas, para isso, é necessário que a gente se esforce colaborando com esses pensamentos, com esse momento de silêncio, com o momento de oração, com o momento de, zip! Fala menos. Pensa e associa com o que você está estudando do Evangelho. Se é uma atitude cristã. Então, Deus dá toda a proteção para a gente não cair em tentação. Mas tem uma coisinha aqui embaixo, aquela coisa que eu achei demais, que é a nossa vontade. Deus nos dá o livre-arbítrio. Foi feito um convite para você perdoar alguém. Você é quem decide. É sua vontade. Não. Perdoei aquele passado, mas aquele outro, não estou preparado ainda. Tudo bem. O que isso quer dizer? Demora mais. A possibilidade. As possibilidades. É que o cara da minha ainda bem que a senhora veio hoje. Se a senhora viesse segunda-feira, vai demorar mais dias ainda para ser atendido o seu pedido. Então, quanto mais cedo a gente se alinha aos nossos adversários, não é isso? Ele fala, não adianta você ir lá adorar a Deus se você ainda tem, volta lá, faz as pazes e caminha. Livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor livra-nos do mal. O reino da vida, a grandeza pertence a Deus. Mas a vontade de conquistar esse reino, de conquistar essa felicidade, de conquistar essa libertação que Jesus disse lá no monte, essa libertação, Por que é libertação? Porque quando Jesus conversou com Joana de Cusa, tem essa passagem nos livros espíritas, ela falou assim, mas esse meu marido, ele é muito ruim, ele faz maldade, ele maltrata os funcionários, os escravos, E aí Jesus falou para ela, ama-o, começa a amá-lo como um irmão, como um filho difícil. Quem é Joana de Cusa? Esse espírito Joana de Cusa é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, que traz tantas mensagens lindas para nós através do Divaldo. E Jesus disse para ela, esse irmão aí, esse seu marido difícil, ame-o. Então, a gente tem uma série de informações, de ensinamentos que Jesus constantemente traz. Eu poderia estar fazendo uma palestra sobre outra coisa hoje, mas você veio aqui para ouvir esta. E eu também.
A hora que o Boris falou, eu falei, eita, mas o que eu vou falar? E aí eu li, eu lembrei de uma passagem aqui que outro dia eu vou fazer uma outra palestra sobre isso, que é como João Evangelista, trazido também por Amélia Rodrigues, como ele refletiu o Pai Nosso. Como ele se emocionou. Ele saiu de lá, deitou na frente do mar de Genezaré e pensou cada trecho, se emocionando com aquilo que ele estava recebendo, aquele pão espiritual, esse presente que Jesus deixou para nós. E agora a gente canta com voz, para a gente finalizar. Vamos cantar, tá, gente? Quando a gente canta e fala essas palavras tão bonitas, a nossa vibração eleva. A importância que a gente vibrar. Para nós aqui, cantar com sentimento, que é uma oração. Né? Vamos aproveitar esse momento. Né? Colocar as mãos nas nossas pernas, sentir a grande energia dessa vibração maravilhosa, dessa comunhão de palestra, com canto, com hino, louvor,
agradecimento e gratidão. Vamos imaginar vindo dos céus uma grande luz, uma grande chuva de flores, de calor, de iluminação, que está entrando nesse ambiente abençoado, jorrando nas nossas cabeças e nos nossos corações, aliviando todas as nossas angústias, todas as nossas dores, os nossos medos, chegando a nós esses sentimentos, essas sensações de tudo aquilo que a gente pede para Deus e que Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Vamos ganhando a força, vamos ganhando a energia que a gente precisa para enfrentar as nossas dores, enfrentar os nossos compromissos e a certeza de que nós estamos renovados em Jesus e com a força para aguentarmos uma semana servindo, orando, amando e aprendendo cada vez mais em seu nome. Que assim seja. Vamos manter as boas vibrações agora e nós vamos nos preparar depois para o passe individual, não é verdade? Então, para a nossa prece final, agradecendo a toda mulher, agradecendo a todos que estiveram aqui, agradecendo as benesses que recebemos. Nós vamos agora iniciar os passes individuais, né? Vamos chamar de 4, de 5 em 5, né? Calmamente, pedimos para manter a vibração no salão. Queria dar só um recadinho. Tem arroz doce para vender. R$3, pode comprar de montão. R$3, né? Tem bolo também. E amanhã tem pizza. Amanhã tem pizza também, R$15. R$15. E bolo hoje também. E bolo também. Olha o negócio, a vibração aumentou agora, né? Então, que fiquem à vontade, tá? Para a caridade aqui da casa do nosso projeto. Então, fiquem com Deus.